Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Salmo 50, do versículo 3 ao 6, depois do 18 ao 19. Meu sacrifício é minha alma penitente. Senhor, não desprezeis meu coração arrependido. Continua a intensa caminhada da Quaresma e o Salmo de hoje nos convida a fazer um bom exame de consciência e a procurar uma boa confissão. O rei Davi continua confiando em Deus, se confiando a Deus, mesmo esmagado pelo peso do seu pecado. Nunca esqueçamos o que Jesus disse a Santa Faustina: os piores pecadores se tornarão os maiores santos, se entregarem à minha misericórdia. Salmo 50. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos hoje meditar esse salmo chamado Miserere, com a ajuda de uma rica reflexão do nosso Papa São João Paulo II, que nos ajuda a entrar na profundidade desta oração. Vamos acompanhar juntos. Assim fala João Paulo II. Escutamos o Miserere, uma das orações mais célebres do livro dos Salmos, o Salmo 50. O Miserere é o salmo penitencial mais intenso e repetido, o cântico do pecado e do perdão, a meditação mais profunda sobre a culpa e a graça. Toda sexta-feira o repetimos nas laudes. Há muitos séculos, numerosos corações de fiéis judeus e cristãos elevam aos céus como um suspiro de arrependimento e de esperança dirigido a Deus misericordioso. A tradição judaica colocou esse salmo nos lábios de Davi, convidado pelas palavras severas do profeta Natã a fazer penitência. Natã repreende Davi pelo adultério cometido com Betsabeia e pelo homicídio de seu marido Urias. Mas o salmo se enriquece nos séculos seguintes, com a oração de muitos outros pregadores que retomam os temas do coração novo e do Espírito de Deus, derramado no homem redimido, segundo o ensinamento do profeta Jeremias e Ezequiel. Esses são os dois horizontes que o Salmo 50 delinea. Em primeiro lugar, está a região tenebrosa do pecado, na qual se encontra o homem desde o início da sua existência. Eis que eu nasci na culpa e minha mãe me concebeu no pecado. Mesmo se esta declaração não pode ser assumida como a formulação explícita do pecado original, como foi delineada pela teologia cristã, não há dúvida de que ela lhe corresponde. De fato, expressa a dimensão profunda da inata debilidade moral do homem. O Salmo, nesta primeira fase, apresenta-se como uma análise do pecado feita diante de Deus. São três as palavras hebraicas usadas para definir
esta triste realidade do pecado que provém da liberdade humana mal usada. A primeira palavra, ratá, significa literalmente não atingir o alvo. O pecado é desvio que nos afasta de Deus, meta fundamental das nossas relações e, por conseguinte, também do próximo. A segunda palavra hebraica é awon, que remete para a imagem de torcer, curvar. Por conseguinte, o pecado é um desvio sinuoso do caminho reto. É a inversão, a deturpação, a deformação do bem e do mal, no sentido declarado por Isaías. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que têm as trevas por luz e a luz por trevas. Precisamente por este motivo, na Bíblia, a conversão é indicada como um voltar, em hebraico shub, um voltar ao caminho reto, corrigindo o percurso. A terceira palavra que o salmista usa para falar do pecado é pechá. Ela exprime a rebelião do súdito em relação ao soberano e, por conseguinte, é um desafio aberto dirigido a Deus e ao seu projeto para a história humana. Mas se o homem confessa o seu pecado, a justiça salvadora de Deus está pronta para purificá-lo radicalmente. Desta forma, se passa para a segunda parte espiritual do Salmo, a luminosa graça. De fato, através da confissão das culpas, se abre para quem reza um horizonte de luz no qual Deus atua. O Senhor não age apenas negativamente, eliminando o pecado, mas regenera a humanidade pecadora através do seu Espírito, através do seu Espírito vivificante. Deus infunde no homem um coração novo e puro, um conhecimento renovado. Ele abre a possibilidade de uma fé límpida e de um culto agradável a Deus. Orígenes fala a este propósito de uma terapia divina que o Senhor realiza através da sua palavra e mediante a obra regeneradora de Cristo. Assim como Deus predispôs para o corpo o remédio das ervas terapêuticas misturadas com sabedoria, assim também preparou remédios para a alma com as palavras que infundiu, distribuindo-as nas divinas Escrituras. Fala Orígenes, Deus também deu outra atividade médica, cujo médico por excelência é o Salvador, o qual diz de si mesmo: não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Ele era um médico por excelência, capaz de curar qualquer debilidade, qualquer enfermidade. A riqueza do Salmo 50 mereceria uma exegese cuidadosa de cada uma das suas partes, mas esse olhar de conjunto já nos revela algumas componentes fundamentais de uma espiritualidade que deve refletir-se na existência cotidiana dos fiéis. Em primeiro lugar, há um profundo sentido do pecado, entendido como uma escolha livre, conotada negativamente a nível moral e teologal. Contra vós apenas é que eu pequei, pratiquei o mal perante os vossos olhos. Depois, o Salmo expressa com força a profunda possibilidade de conversão. O pecador, sinceramente arrependido, apresenta-se em toda a sua miséria e despojamento a Deus, suplicando-lhe que não o afaste da sua presença.
Por fim, no Miserere, vemos uma radicada convicção do perdão divino que apaga e lava, purifica o pecador e chega até transformá-lo numa criatura nova que tem espírito, língua, lábios e coração transformados. Mesmo se os nossos pecados, afirmava Santa Faustina Kowalska, fossem escuros como a noite, a misericórdia divina é mais forte do que a nossa miséria. É necessária uma só coisa, que o pecador abra pelo menos um pouco a porta do seu coração. O resto Deus fará. Tudo se iniciou com a tua misericórdia e tudo terminará com a tua misericórdia. Essas palavras nos ajudam a entrar nesse salmo, do qual hoje meditamos alguns versículos que vamos ler novamente. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferto um holocausto, rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as palavras que mais movem o nosso coração. Nesse momento, estamos prontos para escolher o nosso propósito, que pode ser preparar uma boa confissão e nos confessar no início dessa quaresma, para renunciar ao nosso pecado e nos abandonar em Deus. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos.
foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Paz e alegria a todos. Lavai-me todo inteiro do pecado. Paz e alegria a todos. Meu Senhor.